Graças a Deus, uma boa tarde a todos vocês que nos acompanham através dessa transmissão nessa tarde. Nós queremos inicialmente estar dizendo principalmente para toda a igreja, de que nós estamos sentindo muita saudade de todos os nossos irmãos e irmãs, mas estamos crendo e tendo a esperança em Deus de que o Senhor ele vai providenciar o dia em que todos nós estaremos juntos fisicamente, adorando o nome do Senhor. Quero estar mandando a paz do Senhor Jesus Cristo e abraço também para nossa irmã Lorena, que sempre tem nos acompanhado aí de São Paulo, a nossa irmã Aide, que também está em São Paulo, que tem acompanhado essa transmissão, a minha mãe Antônia, que está ali em Salvador, e todos os demais irmãos, irmãs e amigos que têm, nesse momento, nos acompanhado através dessa transmissão. Quero, neste momento, estar assim deixando para todos vocês a palavra do nosso Deus, que está aqui em Gênesis, capítulo de número 12, o versículo de número 1 e o versículo de número 12, que nos diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então eu quero deixar desde já esse versículo para todos vocês, é onde estaremos usando como base da ministração que teremos nessa noite. Nesse momento eu quero convidá-los para orarmos ao nosso Deus e agradecê-lo pela oportunidade de mais uma vez nós estarmos juntos aqui adorando o seu santo nome. Então falemos com nosso Senhor neste momento em nome de Jesus. Santíssimo Deus e maravilhoso Pai, Deus santo e Deus amado, nós rendemos graças ao nome santo do Senhor nessa tarde. Louvamos a Ti, meu Deus, porque o Senhor tem sido o nosso ajudador, o Senhor tem sido nosso sustentador. Se não fora o Senhor, meu Deus, nós não estaríamos aqui nesse dia. E nós somos gratos a tudo isso ao Senhor. Que tu, ó Deus, continue tendo misericórdia de cada um de nós e de toda a nossa nação, ó Deus, que estão no mesmo enfrentamento nesses dias contra este vírus. Que possamos, ó Deus, mantermos a nossa esperança no Senhor, que a nossa fé jamais desfaleça diante de Ti, mas que todos os dias, Deus, possamos alegrar o nosso coração, por sabermos que há um Deus todo-poderoso aos nossos lados para nos ajudar nesta batalha, meu Pai. Que nesta noite, meu Senhor, possamos, ó Deus, adorarmos o Teu nome, que possamos abrir os nossos corações e nos alegrarmos no Senhor, meu Pai, porque em Ti, ó Deus, há perfeição, há a alegria, há, ó Deus, a confiança, meu Pai. Que o Senhor nessa tarde receba de toda a Tua igreja espalhada pela face da terra esta adoração, meu Pai. Ensina-nos a adorar o Teu nome nesta hora. Oramos a Ti e pedimos, ó Deus, a direção do Teu Espírito para mais esse culto nesse dia, em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Então, nessa hora, estaremos adorando ao Senhor através dos cânticos e eu convido você para esta adoração. Adore, louve e engrandeça esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Dando continuidade à palavra do pastor,
Eu quero deixar uma palavra também aqui no livro de Lucas 6, para todos os irmãos que estão em casa. Lucas 6, 9 e o 10, que diz assim: E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha uma das mãos direita mirada. O versículo 9. Então Jesus lhe disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e as mãos lhe foi restida sã. Amém? Hoje Deus me deu essa palavra pela manhã, e naquele momento, quando Jesus ele convidou aquele homem que estava com a mão mirrada, ele não precisou tocar até o homem para fazer o milagre. Então, o que eu quero falar para você que está em casa, a gente precisa dobrar o nosso joelho e apresentar a Deus, porque o nosso Deus ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus de ontem e hoje. Então, ele continua fazendo milagres. E ele está neste lugar, ele está aí na casa de você. Então, feche seus olhos, peça para o Senhor visitar os hospitais, visitar quem está na UTI, porque nós precisamos levantar clamor pelo nosso país, pela nossa cidade. Jequié precisa de oração. Então, vamos clamar o nome do nosso Deus nessa noite, nesta tarde, porque Jesus, Ele é o médico dos médicos. Amém? Glória a Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Declara para o Senhor nessa noite. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há
aqui, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, ele precisa de ti, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Que Ele possa curar a nossa nação, né? O nosso Brasil, em nome de Jesus. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção e liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção e liberando do seu poder. Oh Deus, Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção e liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção e liberando do seu poder. Oh Deus, Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Aleluias. Que Deus possa derramar nessa unção sobre a nossa Jequié, sobre o Brasil, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar curando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos celebrar aquele que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Você pode celebrar onde você estiver neste momento. Aleluia, adorado é aquele que vive. Oh, glória a Deus. Aleluia.
celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele reina para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor e vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Olha só, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele reina para sempre. Vamos celebrar ao Rei, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor e vamos celebrar. Vamos celebrar. Oh, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. Adorado é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque tu és santo. Espírito Santo de Deus, nos envolva através da tua palavra, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Que nós possamos ser transbordados, Pai, através da tua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, para todos sempre, novamente, em nome de Jesus. Depois de alguns louvores nessa noite, nessa tarde, melhor dizendo, e que nós podemos assim adorar o nome do nosso Deus através desses cânticos, nós queremos estar assim refletindo sobre a palavra do nosso Deus. Este mês de maio nós temos como costume no nosso ministério estar assim falando sobre a família. E nós estamos vindo nesse mês seguindo alguns assuntos em relação à família. E nessa noite eu quero ainda estar com vocês falando a respeito um pouco sobre família em um campo muito delicado, mas de grande importância para todos nós que viemos de família. Todo respeito àqueles que assim acreditam. Esta não é a minha linha, mas existem algumas coisas a serem abordadas e que nós precisamos, como cristãos, acordar para então vivermos bem nos nossos lares. Amém? Então, novamente, eu quero retornar à palavra que eu li de início com todos vocês e eu os convido para que abram suas Bíblias aí em Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Gênesis. O capítulo é o de número 12, o versículo é o de número 1 e versículo de número 2. Então nós estaremos lendo
esses 2 versículos nessa noite e assim estaremos então entrando na palavra do nosso Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui a Bíblia está nos falando acerca do chamado de Deus para a vida de Abraão. E chama-nos a atenção nesse chamado de Deus para Abraão, é que Deus diz para Abraão que se faz necessário que ele se distancie dos seus parentes, dos seus familiares. E fica-nos a pergunta, o porquê havia então essa necessidade de Abraão se distanciar da sua família e também dos seus familiares. Nós teremos esta resposta quando lá no livro de Josué então, falando acerca das leis de Deus para o povo antes de adentrar na terra prometida, terra essa que foi prometida em primeiro lugar para o nosso pai Abraão, o pai da fé, como é conhecido Abraão e como é dito na palavra do nosso Deus. Lá em Josué, no capítulo de número 24, e versículo de número 2, a Bíblia diz assim, queridos: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio: antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então aí está a resposta da razão do porquê de Abraão então ter que se ausentar dos seus familiares, da sua parentela. Acredito eu que se isso não fosse feito, havia uma probabilidade, uma chance grande de que Abraão tivesse dificuldade em concluir o chamado de Deus na sua vida, em razão de a cultura do país, a cultura da sua família ser uma cultura de pessoas idólatras, pessoas que acreditavam em outros deuses e não no Deus criador dos céus e da terra. E quando eu medito nessa chamada de Abraão e analisando um pouco sobre o histórico das famílias nos nossos dias, e nós sabemos que muitas famílias, elas têm dificuldades em determinadas áreas de suas vidas. Há famílias que têm um problema sério com o álcool. Há famílias que têm um problema sério no crime. Há famílias que têm um problema sério na prostituição, no adultério, na questão financeira, desorganização. Pessoas que têm uma conduta errada dentro dessa área da questão financeira. Famílias que enfrentam um quadro constante de pessoas que têm depressão. Isso é notório. Só precisamos apenas sermos observadores e vermos isso acontecendo na vida de muitas famílias. E ao longo desse tempo em que eu pastoreio, em que o Senhor me chamou, eu
com a visão pastoral, tenho percebido isso de uma forma ainda mais clara. E aí, irmãos, eu tive uma experiência com Deus no meu passado e no início do meu chamado com Deus. É como eu disse, em toda a família há algumas complicações em determinadas áreas e na vida dos meus familiares não é diferente. Mas logo no início da minha chamada eu tive uma experiência com Deus em que Deus, Ele me dizia que seria necessário eu construir a minha própria história de vida. Eu não poderia estar agarrado, laçado, preso a algumas coisas que aconteciam no meio dos meus familiares. Eu não precisava dar continuidade dessas coisas que não eram boas, mas que só trariam destruição para a minha vida. Eu precisava então me afastar, eu precisava então me desligar disso. E eu vejo que na vida de Abraão, no chamado de Abraão, isso não foi diferente. Deus estabeleceu. Agora é necessário, Abraão, de que você possa deixar a sua família, possa deixar toda a sua parentela, para que então eu possa concluir o meu chamado na sua vida. Irmãos, Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E o desejo de Deus é de nos abençoar. Se nós retornarmos aqui ao texto inicial que lemos, nós vamos ver Deus falando no versículo número 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus não só quis fazer isso na vida de Abraão, mas Deus, Ele quer fazer isso na vida de todo ser humano. Fazer dele uma bênção, fazer dele um instrumento seu para as nações. E aí, nesse chamado de Deus às nossas vidas, existe, claro, uma participação de cada um de nós. E essa participação é de entrega. Essa participação é de acreditar, é de ter fé naquilo que Deus, Ele está propondo para cada um de nós. Vamos ver o texto aqui em Romanos, no capítulo de número 4 e versículo de número 12. Veja o que é que Paulo, ao escrever aos Romanos, ele diz acerca de Abraão. Ele diz: e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Paulo está dizendo que Abraão não somente seria pai daqueles que adotariam no chamado dele uma aliança. Que aliança foi esse? O concerto que era a incircuncisão. Todos os machos, no seu 8º dia de nascença, eles deveriam então passar por essa aliança, que seria a retirada da pele do prepúcio, do prepúcio ali de cada um dos meninos, para que então fosse feita uma aliança com o nosso Deus. Ele não seria só apenas pai daqueles que se submetessem a essa aliança, mas também daqueles que mais tarde seria a igreja do Senhor, que não iriam passar pela circuncisão, mas que deveriam estar, diz a palavra, também andam nas pisadas daquela fé de Abraão. Que fé? Daquela fé que ele teve lá inicialmente, quando Deus o chamou. Então, para que Abraão fosse diferente do que ele tinha sido até então, e para que ele fosse diferente de todos os seus familiares,
E que diferença era essa? Que não continuasse no caminho de uma idolatria, que não permanecesse desacreditando no Deus que é criador dos céus e da terra, porque essa é a vontade de Deus para a humanidade, que todos nós possamos então ter apenas Ele como o nosso Deus. E aí ele teve que acreditar nisso. Foi-lhe feita uma proposta, foi-lhe feita uma promessa, e ele agora precisava acreditar nisso, em um Deus que aparece para ele do nada, fala com ele e diz para ele que é necessário agora ele abandonar tudo que ele havia construído, tudo que ele havia plantado, iria levá-lo para uma terra que ele desconhecia e faria dele uma grande nação. E ele acreditou nisso. O que acontece com muitos de nós, irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, é que nós temos família e algumas coisas acontecem na nossa família e são maldições que acompanham as nossas famílias, e essas maldições acontecem justamente porque as pessoas, elas permitem que isso aconteça, porque elas não estão dispostas a se afastarem desse tipo de comportamento, elas não estão dispostas a assumirem um compromisso com Deus, que é de renúncia deste mundo, que é de renúncia dos desejos carnais, para então viver uma vida de santidade. Esse é que é o grande problema. E há um preço para isso, e é o preço da renúncia, é o preço de aceitar aquilo que Deus tem para a sua vida, e não agora viver naquela ideia do que nós achamos e pensamos, mas na nova ideia que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Você pode até mesmo discordar comigo neste momento. Você pode até achar que tudo isso é uma bobagem. Mas a verdade é que isso está acontecendo. E por mais que alguns, eles se acheguem para Jesus, apesar de alguns terem confessado a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, lamentavelmente, ainda que como cristãos, ainda estão enfrentando determinadas coisas como essa na sua própria família que eles construíram agora. Não porque o Senhor não é poderoso para os libertar, não se trata disso. Se trata do fato de que nós devemos entender que nessa área, visto que estamos vendo acontecer na nossa família, é necessário agora nos policiar mais, vigiarmos mais, fecharmos as brechas existentes nessas áreas, por entendermos que o nosso adversário, ele se apropria das falhas que há nos nossos familiares e continua ainda agindo à medida que essas famílias vão se desfazendo e vão construindo outras. Então Deus, Ele me fez entender isso. Ele abriu os meus olhos para isso e me mostrou que apesar de todo o quadro complicado que existe na minha família em determinadas áreas, eu poderia ser diferente. E olha, graças ao Senhor Jesus Cristo, que mesmo não conhecendo a história de Abraão e nunca ter ouvido falar sobre Abraão, eu fiz aquilo que Abraão fez. Ele acreditou. Ele lançou mão daquilo que Deus disse para ele. E ele então resolveu deixar tudo e acreditar no que Deus estava dizendo para ele naquele momento. E foi o que eu fiz. E graças a Deus, eu posso estar aqui nesse dia, nessa hora, falando tudo isso para vocês. Então Abraão, ele teve que se separar por conta de quê? Da idolatria da sua família. Havia
uma chance grande de que ele desse continuidade a essa atitude de idolatria também junto com a sua família, a família que ele estava construindo. E Deus então o tirou dessa situação. Você precisa abrir os olhos para isso. Você precisa enxergar isso o mais rápido possível. E talvez, quem saiba agora, o Espírito de Deus esteja nessa hora mostrando para você, você está vendo, meu servo, porque você ainda continua fazendo aquilo que o seu tio, que a sua mãe, que o seu pai, que os seus irmãos fazem. É porque você precisa realmente lançar mão das verdades do Senhor. Você precisa entender que você pode ser diferente e que você não é obrigado a viver da mesma maneira que a sua família tem vivido, de uma maneira errada, de uma maneira que só traz prejuízo. Você pode ser diferente. Você pode fazer a diferença. Eu costumo dizer, irmãos, que até mesmo no meio da igreja do Senhor, nós temos que fazer a diferença. Porque há alguns ainda que permanecem com as suas mentes cauterizadas. Há alguns ainda que não conseguem deixar com que o Espírito de Deus trabalhe em determinadas áreas de suas vidas. E olha que Deus tem isso para todos nós. Porque volta a dizer, a vontade de Deus é, assim como Abraão, também nos fazer uma bênção. Nós temos que ser bênção na vida das pessoas, irmãos e irmãs. Nós temos que ser exemplo na vida das pessoas. Nós temos que fazer a diferença, porque se nós não fizermos isso, o evangelho ele não tem sentido. Não há sentido no evangelho se todos nós sairmos dizendo que somos cristãos e ainda permanecemos em algumas condutas na vida que estão em desacordo à palavra do Senhor. Então você pode ser diferente daquilo que os seus familiares vêm sendo. Seja diferente. Você não é obrigado a viver isso. É por isso que há algumas pessoas ainda dentro das igrejas que continuam prostituindo, assim como os pais, como os amigos, como os tios, as tias, quem sabe avós, e tantas mais pessoas continuam fazendo, elas continuam nesse caminho. Porque elas aceitaram isso. Porque elas acham que isso não tem jeito. Porque elas acham que isso é uma situação que não pode ser mudada, quando na verdade pode ser mudada. Pode ser mudada. Você pode dizer para mim, pastor, mas não é necessário isso, porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós somos libertos. Eu concordo com você. Mas você está se esquecendo de um detalhe nisso. Quando nós chegamos em Mateus capítulo 7, lá para os versículos de número 26, se não me engano, 23, e você vai se lembrar disso, Jesus diz uma coisa interessante para nós. Ele diz assim, olha, aquele que ouvir as minhas palavras e não cumpri-las, eu irei assemelhá-lo ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram rios, ventos, tempestade, e aquela casa caiu, e grande foi a queda, o tombo daquela casa. Mas aqueles que ouvirem as minhas palavras e a cumprires, eu irei assemelhar esse homem ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, os ventos, a tempestade, e aquela casa continuou de pé. Jesus, de fato, ele faz a obra nas nossas vidas. Mas temos que entender isso, igreja do Senhor. É que isso só vai valer na vida daquele que está disposto a cumprir a palavra de Deus.
daquele que está disposto a acreditar na palavra de Deus. E para nós sermos diferentes, como Abraão foi diferente, nós precisamos continuar acreditando. E aí nós vamos para a palavra de Deus, no capítulo de número 1 de Romanos. Paulo ainda falando sobre a fé, ele diz no versículo 17, ele diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Eu preciso crer que esse Deus, ele pode me transformar de maneira que eu não viva aquela maldição que tem acompanhado a minha família, porque muitos deles têm dado brecha para isso. E o nosso adversário, ele então se apropriando dessas brechas que são dadas por cada um componente, por cada um da família, ele tem feito com que algumas maldições continuassem na vida de determinadas pessoas. Mas nós temos a condição de podermos bloquear tudo isso na construção da nossa família. Então você não precisa ser como seu pai é. Se ele tem uma conduta, apesar de ser o seu pai, uma pessoa que você respeita, que você admira, e que em muitas ações e atitudes você o tem como herói, mesmo assim você não precisa, em determinada área que você compreende ser ele errado, você não precisa ser como ele. Você não precisa ser como sua mãe. Você não precisa ser como seus irmãos, como seus avós, como seus tios, porque você pode ser diferente em Cristo Jesus. Paulo ainda, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, deixa eu confirmar aqui, mas Coríntios, na verdade é 2 Coríntios, no capítulo 5, e no versículo de número 17, ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Você precisa acreditar nisso. Você precisa viver isso. Isso é uma verdade. Mas eu tenho que fazer valer essa palavra na minha vida. Eu tenho que viver de maneira tal, compreendendo que eu sou uma nova criatura e que de fato todas as coisas se passaram e tudo se faz novo na minha vida. Então, se faz novo na minha vida, eu não vou andar mais nas práticas erradas. Eu vou me afastar. Eu vou desistir disso. E o resultado de quando nós não temos esse entendimento, o resultado é quando nós negligenciamos, quando nós fechamos os olhos para isso, é que a nossa família ela vai enfrentar o mesmo problema que os nossos familiares sempre enfrentaram nas suas vidas. E aí a escolha é sua, porque Deus nos dá a chance da escolha, a escolha de sermos diferentes, a escolha de bloquearmos, de impedirmos que determinados comportamentos que a gente percebe que são maldições, permaneçam também na construção da nossa família. E louvado seja o nome do Senhor, que o meu Deus, o teu Deus, Ele me fez enxergar isso muito cedo na minha vida. Ele abriu os meus olhos e, como se dissesse, agora está em suas mãos. Tudo que você precisava saber, você está sabendo. Quem agora vai dizer como será a sua vida é você. Eu estou aqui pronto para te abençoar, pronto para ministrar sobre você coisas grandes, maravilhosas, coisas diferentes
E olha, queridos, quando nós fazemos a diferença, nós nos tornamos um referencial para os nossos familiares que estão lá ainda e que talvez não abriram seus olhos para isso. Nós nos tornamos uma referência. E eles vão perceber que todos eles são capazes, assim como nós fomos capazes em Deus, eles são capazes em Deus de serem diferentes. Então acorde para isso. Perceba isso. Não permita que isso continue na sua vida. Então, Abraão é chamado, ele acredita, ele lança a sua fé em Deus, ele acredita. E para que ele pudesse ser abençoado, ele teve que acreditar, como nós mostramos, a fé. E nós, para sermos diferentes, nós também temos que acreditar, viver. O justo viverá pela fé, e eu creio nisso. Eu creio que nós podemos ser mudados. Eu creio que nós poderemos ser diferentes em Deus. Eu acredito nisso. E é por isso que eu estou trazendo essa palavra para você nessa tarde. É por isso que eu estou ministrando ao seu coração nesta hora. Para que você entenda o que está acontecendo com você e que você tenha a possibilidade de fazer diferente na sua vida. E aí, falando mais uma vez sobre a minha experiência de pastor, eu tenho visto muitas pessoas dando continuidade a esse tipo de comportamento na construção das suas próprias famílias. Famílias que têm um problema sério com o alcoolismo. E os irmãos estão dentro das igrejas, estão dizendo serem cristãos, mas na hora que as situações complicam, apertam, esses irmãos, infelizmente, ao invés de terem Deus como refúgio, quem sabe, estão tendo a bebida como refúgio. Mesmo se considerando cristãos, mesmo estando dentro das igrejas, a gente acompanha situações como essa. Eu vejo pessoas que têm uma dificuldade enorme na sua vida financeira. São pessoas que não dizimam, são pessoas que não ofertam, são pessoas que têm um quadro na sua família, ele e mulher, ela e marido, eles e os filhos, totalmente complicado. E quando nós vamos parar, analisar, conversar, tentar entendê-los, a gente descobre que na verdade isso já veio lá da família. Os pais eram assim, os irmãos são assim, e eles deram continuidade a tudo isso na sua vida. Não se trata de maldição hereditária, porque maldição hereditária, aqueles que defendem tal coisa, eles defendem que inevitavelmente as pessoas vão passar por isso. Ou seja, não tem para onde correr. Isso só será o contrário quando forem feitos acompanhamentos que levam a pessoa lá no passado para quebrar a maldição. Coisa que eu particularmente não creio, não traço essa linha, mas eu acredito sim, tenho visto, isso é fato, de que alguns comportamentos dentro das famílias, ela tem se perpetuado, se prolongado na vida dos filhos, dos netos, porque justamente por conta disso, porque eles não lançaram mão da proposta de Deus, de ser uma nova criatura, de serem diferentes, de mudar na sua vida esse quadro. Por isso que tem acontecido. E nessa tarde, eu quero com essa palavra abrir os teus olhos para isso. Você pode ser diferente. Sinceramente, igreja do Senhor, eu às vezes me pergunto, como nós seres humanos podemos escolher sofrer a vida toda, quando na verdade nós podemos escolher sermos bênçãos de Deus.
nós escolhermos sermos instrumentos de Deus, viver uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida abençoada o tempo todo. Eu fico a me perguntar sobre isso. Mas a verdade é que nós somos complexos. A verdade é que nós somos difíceis. A verdade é que existe o sentimento de orgulho que nos impede muitas vezes de fazerem mudanças em nossas vidas. Existe o fato de não estarmos dispostos a pagar o preço, a abrir mão de determinadas coisas para que possamos ser diferentes. Mas eu ainda quero, finalizando a palavra dessa noite, eu quero ainda estar aqui compartilhando o texto da palavra do nosso Deus, que está aqui em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 26 ao 28, que diz assim, observem: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Deus, Ele chega para o povo de Israel e diz assim: olha, povo de Israel, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. A bênção, ela está associada, ela está ligada ao fato de nós ouvirmos a voz de Deus e cumprir aquilo que Ele nos ordena. A maldição está associada ao fato de nós ouvirmos a voz de Deus e não cumprir o que Ele nos manda. Percebam, povo de Deus, percebam, ouvintes da palavra do Senhor. Apesar de ser Deus soberano, Senhor, Deus, Ele tem nos dado o poder de escolhas nas nossas vidas. Eu chamo isso de poder de decisão. Imagine você, Deus, Ele poderia, com o seu poder, com a sua soberania, Ele poderia simplesmente impor sobre as nossas vidas. Ele poderia simplesmente determinar sobre as nossas vidas. Ele poderia simplesmente nos fazer como robôs. Quem constrói o robô ou quem compra o robô faz aquilo que ele quer e deseja. Deus poderia ter feito tudo isso conosco, porque foi Ele que nos criou. Mas apesar disso, Deus, Ele nos deu poder de decisão. E o que Ele está dizendo para o povo de Israel é: escolha, eu estou colocando diante de ti nesse dia. E Ele vai dizer mais tarde: eu, porém, vos digo, escolha a vida, escolha a bênção, escolha você nessa tarde, ser diferente, ser uma bênção. Você, com a ajuda de Deus, tem a possibilidade de mudar tudo isso, mas você precisa acreditar, confiar e entender que Deus, Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias na sua vida. Nunca pense que não há jeito, não pense que não há mais condições de mudar, porque Deus é capaz de mudar tudo. Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele nos diz: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes
que não sabe. Nós não conhecemos o poder de Deus. Mas clama a Ele, peça a Ele, e você vai conhecer o quanto Ele é poderoso. Então que Deus continue te abençoando nessa hora. Eu quero orar por você nessa noite. Orar pela tua família, para que Deus lhe dê forças e que você creia na palavra e mude a história da sua família. Oremos neste momento. Eterno Deus e maravilhoso Pai, mais uma vez diante da tua presença, nós oramos, ó Deus, ao Senhor, e conforme a tua palavra nessa noite, meu Deus, pedimos que o Senhor nos faça como Abraão. Assim como o Senhor o chamou, o Senhor também chamou a todos nós, meu Pai. Nos chamou para a salvação eterna, nos chamou para sermos os teus discípulos, nos chamou, ó Deus, para proclamarmos as tuas verdades. E, ó Deus, se faz necessário crermos, assim como Abraão acreditou naquele dia. Nós precisamos acreditar, Senhor. Acreditar, ó Deus, que nós podemos não seguir aquilo que as nossas famílias têm seguido, ó Deus. E que sabemos não ser o certo. E que sabemos, ó Deus, ser uma espécie de maldição. Que o Senhor nessa noite, Deus, em nome de Cristo Jesus, nos ajude, Senhor. Assim como o Senhor libertou Abraão, ó Deus, de ser um idólatra, de ser um adorador de deuses estranhos, de deuses falsos. Meu Deus, nos liberta, Senhor, para que não prossigamos nesse mesmo caminho, mas que sejamos diferentes, ó Deus. Nos ensina a bloquear essa ação do nosso adversário, meu Pai. Ó Deus, buscando a tua presença, Deus, nos consagrando a ti, orando, jejuando, meu Pai, e optando, escolhendo e se esforçando em viver uma vida de santidade, meu Deus. Meu Pai, nós pedimos a tua ajuda, porque apesar, Deus, do Senhor ter nos dado, ó Deus, poder de decisão, mas nós sabemos que nós não poderemos fazer nada sem o Senhor, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, afasta, Deus, depois de uma atitude tomada pelo teu servo e pela tua serva, esse espírito de depressão da sua família, meu Senhor. Afasta, meu Deus, esse espírito de desordem financeira dentro do seu lar, meu Pai. Esse espírito de prostituição que atormenta esta vida, Deus. Esse espírito do adultério, Pai, que está nos seus familiares e que o ronda o tempo todo, Deus, querendo lançá-lo nesse poço, lançá-la nesse abismo. Senhor, eu repreendo nessa noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós não somos obrigados a viver isso que os nossos familiares viveram, Senhor. Mas nós podemos sermos diferentes em Cristo Jesus. E nós seremos diferentes, porque a tua palavra nos diz hoje, Deus, que o Senhor quer que nós sejamos uma bênção. E o Senhor irá nos abençoar, meu Pai. Por isso, Deus, abençoe nessa noite este homem, esta mulher, meu Pai, que está aí ouvindo dessa palavra, meu Pai. Que nessa noite o seu entendimento seja aberto, a sua visão, Senhor, seja aberta nessa hora. E dê um basta em tudo isso, porque não é esse projeto de vida que o Senhor tem para nós.
Oh, Senhor amado, que possamos ajudar os nossos familiares a serem libertos também desse mal. Que possamos ajudar, Senhor, os nossos entes queridos a serem diferentes, meu Senhor da glória. Em nome de Jesus, eu oro, abençoando todas as famílias na face da terra, abençoando casais, abençoando filhos, abençoando lares, abençoando as casas, que em nome de Jesus, a bênção do Senhor esteja sobre este lar nessa noite, meu Pai, e sobre esta vida, meu Senhor, em nome de Jesus. Eu oro e declaro a bênção, segundo a tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Que Deus nos abençoe nesse dia. E que vocês possam ter entendido a palavra do Senhor nessa hora e viver uma vida diferente. Fique em paz, em nome de Cristo Jesus. Finalizaremos com um cântico nessa noite. Mais uma vez, um abraço a toda a igreja, saudade de todos vocês. Que o Senhor continue os abençoando em nome de Jesus. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Oh, oh. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas da mágoa, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas da mágoa, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Do meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi,
eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto, do meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora, fecha a porta do teu quarto e ora, fecha a porta do teu quarto e ora. Aleluia, Jesus. Feche a porta do teu quarto e fale com Deus neste momento. É momento de adorar a Ele, é momento de levar todos os teus pensamentos ao trono do Senhor. Não é hora de estarmos brincando, não é hora de estarmos brincando com a palavra de Deus. Nós já chegamos a um momento, irmãos, que teremos que parar e refletir sobre a palavra do Senhor, sobre o que está acontecendo nos últimos dias. É necessário nós tomarmos uma posição de adorador. Qual o teu papel diante da presença de Deus? Qual o teu papel? Qual o teu chamado aqui nessa terra? É necessário abrir os olhos espirituais, irmãos. Aleluias. Se derrame na presença do Senhor sempre quando você puder. Deixa Deus tocar o mais íntimo da tua alma. Aleluias. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.